Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 19, o versículo 14, o final apenas do versículo que está projetado aqui. E diz assim: mas do Senhor vem a mulher prudente. A expressão da palavra de Deus, quando nos fala que essa prudência, ela vem do Senhor. E quando se fala de estrutura espiritual, ela é estabelecida pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós vemos que as irmãs que estão aqui trabalham para o Senhor, a experiência de servir ao Senhor, da instrumentalidade, do serviço na casa de Deus. Isso tem que haver um preparo espiritual para isso. Quando nós vemos todo o trabalho que é feito e nós vemos a direção do Espírito Santo, como ele tem conduzido as coisas, nós vemos que vivemos por milagre de Deus. Nós vivemos por milagre. Tudo que nós experimentamos depende da ação do Senhor. Não existe nada aqui do que é feito na obra do Espírito Santo que venha depender de nós, mas é toda uma estrutura montada pelo Espírito Santo. E as irmãs, às vezes, têm que estar dispostas a receber vendavais, chuvas, terremotos, tudo isso. São pancadas que vêm de várias formas. E como que as irmãs suportam tudo isso? Numa estrutura dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá essa estrutura, que todas as vezes que o Senhor convoca alguém, chama, as irmãs foram chamadas para um trabalho, aqui particularmente nesse seminário aqui, muitas com funções, e o Senhor sabe do que elas precisam para levar adiante esse chamado do Espírito Santo. E é o Espírito Santo mesmo que capacita, porque do Senhor é que vem a mulher prudente. Não vai vir da qualidade pessoal de ninguém, mas vai vir da disponibilidade de cada um de se apresentar e dizer: Senhor, faça comigo aquilo que bem aprouver ao teu Espírito. Então as mulheres que se colocaram dessa forma, submissas ao Espírito Santo, dispostas a obedecer aquilo que o Senhor tem a realizar, essas mulheres foram abençoadas e receberam do Senhor o galardão. E tudo isso, quando o Senhor fala dessa estrutura espiritual, é o que Deus tem requerido e é Ele que tem capacitado. E nós temos aprendido o seguinte: quando o Senhor requer alguma coisa de nós, Ele requer aquilo que Ele nos capacitou. Então ninguém aqui vai ser exigido do Senhor fora daquilo que o Senhor capacitou. Nós não vemos nenhum exemplo na palavra de Deus que Deus tenha exigido qualquer coisa que não tenha dado. E Deus também só aceita de nós aquilo que Ele nos deu. Ora, de onde que vem o trabalho e a disposição das irmãs em realizar a obra? Daquela semente da palavra que foi plantada no coração das irmãs. No dia que as irmãs ouviram a palavra de Deus e creram e abraçaram a obra do Espírito Santo, deixaram essa palavra germinar no coração e encher a vida das irmãs, essa mesma palavra tem nutrido a vida espiritual e essa mesma palavra tem dado disposição para o trabalho. E quando Deus requer alguma coisa, Ele vai requerer disso que Ele deu, disso que Ele concedeu. Então ninguém vai ser exigido fora daquilo que o Espírito Santo deu. Então, a mulher prudente, ela vem do Senhor. O resultado, ele vai vindo do Espírito Santo. E quando a gente fala de instrumentalidade, são várias maneiras de quando o Senhor pode operar, como resultado de uma vida espiritual. E nós elencamos aqui alguns, não são todos, ninguém esgota nada, mas nós temos aqui qual o resultado de uma estrutura espiritual na vida de uma serva. Como é que nós podemos dizer, não, essa serva ela é estruturada, ela tem uma boa estrutura espiritual, pode vir vento, vendavais, conversa, o que for, ela vai resistir, porque a estrutura que está nela
que foi dada pelo Senhor vai fazê-la resistir a qualquer momento, a qualquer tribulação, a qualquer luta, a qualquer prova, porque o Senhor a capacitou para isso. E nós começamos aqui, uma serva com uma boa estrutura espiritual, ela tem uma vida de oração. Uma vida de oração. O que é uma vida de oração? É aprender que nós podemos colocar as nossas necessidades aos pés do Senhor. E qual é o exemplo que nós pegamos na palavra de Deus? Foi Isaac e Rebeca. Quando uma vez Rebeca ela recebeu uma visita na casa dela, foi o mordomo Eliezer. E a palavra que ele levou é o seguinte: olha, eu vim aqui porque eu preciso preparar uma noiva para o meu Senhor. Eu vim com isso, preparar uma noiva para o meu Senhor. Olha, vocês não me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu sou servo de Abraão, e eu estou aqui para dizer para Rebeca: eu vim buscar e preparar uma noiva. Você quer ir ao encontro do noivo? Qual que foi a resposta de Rebeca? Irei. Ela foi convencida pelaquilo que aquele servo falou. O Senhor, quando trouxe as irmãs aqui para a presença dele, as irmãs receberam uma proposta do Espírito Santo. E a proposta que foi feita é essa: queres encontrar com o noivo? Você quer ter um encontro com o noivo? Você quer estar junto a ele? Vieram muitos, disseram: não, mas para que isso agora? Fica mais um tempo conosco, não precisa tanta pressa assim, fica mais tempo. Mas Eliezer insistiu: eu tenho pressa e eu estou de partida. Irás tu comigo? Rebeca falou: irei. E ela foi. E não é decisão fácil não. Imagine só, naquele tempo ela sabia que ao despedir dos seus familiares, talvez nunca mais voltaria a vê-los. Mas ela sabia que o chamado era mais importante do que tudo. E ela foi ao encontro daquele que seria o seu noivo. Isso aí as irmãs entendem muito bem isso, que fala profeticamente daquele encontro que todos nós teremos daqui a poucos dias, que é com o nosso Senhor. Mas quando ela chegou, ela sabia que havia uma promessa para Isaac. E a promessa é que uma grande nação sairia dele. E ela seria um instrumento nas mãos do Senhor para cumprir uma profecia extraordinária. Farei de ti uma grande nação. Imagine só, uma serva, sabendo, eu tenho sobre mim uma promessa. Deus fará uma grande nação. Mas qual o detalhe na vida de Rebeca que poderia tornar impossível essa promessa? Ela era o quê? Estéril. Uma mulher estéril e vai ser mãe de uma grande nação. Mas o que Isaac fez? Ele orou ao Senhor instantemente. Ele não parou de orar. Orou 20 anos orando, e Deus respondeu. E agora, quando Rebeca viu, não, mas a oração de Isaac funcionou. Quando ela viu que no seu ventre havia uma movimentação, ela disse: Senhor, o que vai ser disso? Ela aprendeu a orar também. Como Isaac orava, ela também aprendeu a orar. E Deus respondeu a Rebeca. Então a Rebeca aprendeu o seguinte: ó, Deus responde a oração. Que segredo é esse, hein, irmãs? Deus responde a oração. Alguma irmã aqui já teve oração respondida? Glória a Deus. Deus respondeu. Era a família dela, era o futuro, era o projeto de Deus. Ela queria saber: Senhor, o que vai ser de tudo isso? Deus, não, eu vou responder. Na oração Deus respondeu. Então a estrutura de uma serva é a estrutura de uma vida de oração, e não pode cessar de orar. E nós vemos o seguinte: é orar a todo instante, orai sem cessar. Às vezes o pessoal brinca, as irmãs oram muito, e oram mesmo,
Eu não gosto de dizer que outros não oram não, porque às vezes estimula outros a não orarem mesmo. Mas as irmãs, elas oram e buscam o Senhor, e essa estrutura é importante. Quantas vezes Deus opera tantas coisas na igreja, resultado da oração, da busca das irmãs. E o resultado da oração é algo extraordinário. Como Deus respondeu a Rebeca, Deus responde às irmãs. E as irmãs, tal como Rebeca, fazem parte do projeto de Deus, que é para uma grande nação que é gerada continuamente, que é a igreja que ela gera, uma igreja saudável, está gerando filhos para a eternidade, uma grande multidão, como as estrelas dos céus. E assim é o trabalho das... Outra estrutura é uma vida em santificação. Ora, as irmãs vão encontrar com o Senhor um dia, não vão? Sem santificação, quem verá a Deus? Ninguém, não é o nosso caso. As irmãs estão em santificação. O que é a santificação? É a busca constante para estar a serviço dos Senhor, separados do mundo. O mundo não interessa para nós. Mas tem coisa boa no mundo? Tem, porque a nossa natureza humana, carnal, gosta das coisas que perecem. Isso é natural para nós. É uma coisa perfeitamente natural. Por que eu gosto das coisas que perecem? Porque eu pereço também. Tudo que acaba, nós gostamos. Nós gostamos de juventude, não gostamos? Ela costuma acabar? Às vezes a pessoa acaba antes, mas juventude acaba. Saúde dura para sempre. Dinheiro, uns tem bastante, mas normalmente acaba rápido. Mas nós gostamos disso, perceberam? São coisas que acabam, nós gostamos. Mas quando nós buscamos santificar as nossas vidas, a nossa vida passa, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós passamos a gozar de uma vida eterna. E quando é eterno, nós passamos a desprezar as coisas terrenas e amar as coisas celestiais. Porque a nossa natureza espiritual, ela sobrepõe a nossa natureza carnal. E isso nos leva ao quê? A realizar a obra do Espírito Santo, nessa instrumentalidade. Nós vamos aqui reprisar aquilo que as irmãs viram ali sobre a mãe de Sansão. A mãe de Sansão, ela foi um dia, nas suas atividades, ela teve uma visão, viu um anjo. E veio trazendo a ela uma grande notícia. Olha, está vendo a aflição do meu povo, dos filisteus? Ora, eu vou levantar um homem e ele vai começar a afligir os filisteus. Essa aflição que vocês estão tendo vai passar para eles, porque eu passarei a vencer os filisteus através dele, a partir dele. Agora tem um detalhe: ele vai ser nazireu, ele vai ser consagrado ao Senhor. E o nazireu é aquele que não tomava o vinho, nenhum fruto da vide, e ele consagrava a sua vida por um período ao Senhor. E o período de consagração de Sansão seria desde a concepção até a sua morte, toda a sua vida. Agora, começaria com a sua mãe. Ou seja, olha, você que é mãe dele, você já não vai também nem tomar o vinho, nem bebida forte. Você vai cumprir todo o voto do nazireu desde a concepção do seu filho. Então ela consagrou a sua vida em santificação, antes que Sansão nascesse, ela já se consagrou. E o segredo é justamente as irmãs se consagram, porque o que está sendo gerado da obra do Espírito Santo na vida das irmãs vai frutificar por toda a eternidade. Por isso que é importante a santificação. Por isso que é importante que as irmãs se consagrem ao Senhor pela obra do Espírito Santo. E na vida das irmãs também, que quando as irmãs se consagram, Deus abençoa os seus filhos, Deus abençoa os seus esposos, Deus tem dado bênçãos aos familiares através da consagração, da santificação das irmãs. Sansão foi um servo de Deus, foi usado, cheio do Espírito Santo, mas tudo começou no momento que a mãe dele se consagrou ao Senhor, se santificou. Naquele momento ela separou o voto, ela participou do mesmo voto que Deus havia revelado a Sansão, disse: eu também vou fazer parte disso, não vai ser só ele não. E outra coisa, e ela deu continuidade, porque ela recebeu orientação, depois voltou o anjo a aparecer de novo, e ela ofereceu holocaustos,
E Manoá ainda falou que nós vamos morrer porque nós vimos o anjo do Senhor. Eu disse, não, que isso, Manoá? Você não aprendeu nada, não? Ele aceitou o nosso holocausto, ele aceitou a nossa oferta. Como é que nós vamos morrer se Deus aceitou a nossa oferta? Irmãos, Deus tem nos aceitado na sua presença. Nós não vamos morrer, fomos aceitos diante do Senhor. Aquela mulher que ninguém sabe o nome, não importa, mas ela foi aceita a oferta dela, foi aceita a consagração, a santificação, e o projeto de Deus se cumpriu na vida dela. Outro importante aqui, como resultado, entendimento de salvação. Entender projeto de salvação que Deus tem para nós. As irmãs tiveram experiência de salvação. Cada uma marcou de uma forma diferente. Algumas de uma forma mais traumática, outras de uma forma belíssima. Todas são belas realmente, mas de várias formas as irmãs foram alcançadas. Algumas em momento de dor, outros em momento de grande alegria, de uma resposta que Deus deu, mas de qualquer forma nós fomos alcançados. E a salvação, ela é tão preciosa que esse entendimento nós temos que saber que é fruto de uma misericórdia do Senhor, fruto de uma grande misericórdia. E como exemplo aí nós vemos o que aconteceu com Raabe. Raabe habitava numa cidade que estava um juízo sobre ela. Havia um juízo sobre Jericó. E o juízo é de total destruição. Não vai sobrar ninguém, nem os animais. Quem tem fôlego corta, mata tudo. Que tiver, todos vão morrer. Já pensou um juízo desse? E você habitando uma cidade dessa? Raabe estava ali. Mas no dia que ela viu aqueles que foram enviados pelo Senhor, ela os acolheu na sua casa. Irmãos, o dia que nós acolhemos nos nossos corações aqueles que são enviados pelo Senhor, o Senhor nos trouxe a bênção de salvação. Abrimos para o Senhor. Vocês são de onde? Nós somos enviados de Israel. Somos enviados aqui. E ela foi e os escondeu e os protegeu, porque a palavra que o Senhor trouxe para nós, ela veio de Israel. A palavra veio do Senhor para nós. E essa palavra foi guardada nos nossos corações. E nós aprendemos que no momento do caos, da destruição, bastou que o fio de escarlate fosse pendurado ali na janela. E a morte não alcançou Raabe. Não foi só ela não, toda a família dela, todos foram salvos. E aprendemos ao quê? A entender essa salvação. Então nessa estrutura, por isso quando vem os embates, vem as lutas, às vezes vem, Senhor, vai vir o desânimo, mas espera aí, Senhor, eu alcancei uma tão grande salvação. Senhor, o Senhor me resgatou. Eu lembro, Senhor, no dia que eu fui salvo. Eu lembro no dia que o Senhor falou no meu coração. Eu lembro da experiência que eu tive. Que dia maravilhoso foi aquele, Senhor. Que momento extraordinário da minha vida. Eu nasci de novo. Foi nova vida. Senhor, que milagre o Senhor fez na minha vida. Senhor, quantos dos meus o Senhor alcançou? As irmãs começam a fazer a continha no lápis ali. Quantos o Senhor alcançou os seus familiares depois que vocês aceitaram o Senhor? Você pode pensar, não, o meu esposo ele foi alcançado. Meu esposo não foi ainda não, mas o Senhor tem uma promessa para ele. O meu filho, meu irmão, os meus pais. Pode começar, eu garanto que as irmãs vão achar. E vão ver que Deus operou um milagre maravilhoso na vida das irmãs. Então a salvação, isso é uma estrutura firme. Porque quando vem a luta, não, peraí. Eu tenho um Deus que me poupou de uma destruição onde todos pereceram, mas Deus me poupou. Eu vi tantos perecerem, mas a minha vida foi poupada pela misericórdia do Senhor. E o fio de escarlate saiu como prova da misericórdia e do amor do Senhor por minha vida. O outro aqui é o zelo pela doutrina. Olha só que coisa interessante, né? A doutrina é ela que nos fortalece, sabiam disso? Por isso que nós temos que zelar pela doutrina. As irmãs não vão exortar ninguém, não vão dizer ninguém, não vão disciplinar ninguém, mas as irmãs vão viver a doutrina. É a doutrina que o Espírito Santo tem ensinado. É aquilo que tem vindo por revelação a nós. Aquilo que tem sido trazido pelo Espírito Santo para nós vivermos essa experiência em nossas vidas. Quando nós vemos a Sulamita, o que aconteceu? Ela foi uma mulher observadora. Eliseu passava, ela olhava,
ela percebeu, olha, aquele homem é um santo homem de Deus. Ele passa sempre por aqui. Ora, por que tem que estar de passagem? O que aconteceria se eu preparasse um lugar para ele ficar sempre aqui? Seria interessante? Ela conversou com o marido dela, a gente faz um puxadinho ali, põe uma mesa, um candeeiro, e quando ele vier, ele vai repousar ali. Para que ele vai estar? Vai apenas comer pão e ir embora. Por que ele não pode ficar aqui? E quando ela fez, Eliseu aceitou. Irmãos, quando as irmãs viram a ação do Espírito Santo, como ele opera, as irmãs devem ter observado isso, né? Às vezes quando vieram para a igreja, começaram a ver a doutrina, a palavra de Deus, começaram a ver como o Senhor opera, viram curas, viram visões, revelações, Deus operando. As irmãs começaram a perceber, né? Mas será que isso é possível na minha vida também? Será que isso que os outros estão vivendo, será que eu posso viver também? E acolheu ali aquele que estava consigo a palavra profética. E ela começou a partir dali a ter um milagre na vida dela. A partir dali, ela começou a experimentar algo diferente. Ela já tinha passado do tempo de ter filhos, mas ali, aquele acolhimento trouxe como resultado um fruto de um filho. Quando o Senhor nos chama, Ele diz, eu vos nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Imagine só uma mulher que já tinha perdido todas as esperanças. Eliseu perguntou, como é que está a sua vida? Não, está tudo bem comigo. Eu tenho uma igreja, eu tenho culto para ir, tem tudo. Mas peraí, mas é isso? Basta? Basta você ter uma igreja, um pastor, uma hora para ir, para voltar, um culto aos domingos e nada mais? Isso basta para você? Não, para mim está tudo bom. Não, mas espera aí. Você acolheu o Espírito Santo, agora você vai ver que algo novo vai acontecer com a sua vida. Vai ser a mesma coisa não, vai mudar muita coisa. Agora você não está numa tradição, numa religião, não. Agora você está na direção do Espírito Santo, que você acolheu Ele na sua vida. Agora você vai aprender o que é uma vida com o Espírito Santo habitando no seu coração, habitando em sua vida. E ela, no tempo do Senhor, ela abraçou um filho. E ela teve um filho. E esse filho cresceu. Mas a coisa acontece, né? Quando nós permitimos que o Espírito Santo continue dirigindo as nossas vidas, as coisas vão muito bem. Mas nós somos assim um pouquinho relapso às vezes. Um dia, o filho dela passou mal, a cabeça doeu. O que aconteceu com ele? Morreu. Ela foi procurar. Eliseu estava na casa dela? Não. O que aconteceu? Ela deixou aquele ensino maravilhoso que é o quê? Que era o Espírito Santo habitar. Irmãos, a doutrina, ela é gerada pelo Espírito Santo. Tudo que nós vivemos não é nada teórico, não é compilado em artigos, mas o Espírito Santo, ele plantou nos nossos corações, plantou nas nossas vidas. E a hora que ela foi, ela viu, peraí, mas enquanto ele estava aqui, meu menino estava vivo. Agora que ele saiu, meu menino adoeceu e morreu. Porque a obra de Deus, ela só permanece em nós quando o Espírito Santo está vivo em nossos corações. Mas o que ela fez? Ela foi chorar para os cantos. O marido dela, você vai aonde? Não é sábado, não é lua nova, é dia de culto. Hoje é sexta-feira. Onde é que você vem aonde? Não, eu estou precisando de uma bênção do Senhor. Eu não quero saber de horário, de tradição, não quero saber de nada. Eu quero saber se o Espírito Santo, se eu vou ser recebido pelo Senhor. E ela foi até a presença dele, foi até Eliseu e falou assim, olha, lembra que você teve lá em casa, lembra do que operou na minha vida, lembra como a minha vida era, eu era até feliz, mas eu descobri que maior felicidade eu tive o dia que eu abriguei você na minha casa. Hoje você está longe, eu te quero de volta, eu preciso que você volte para minha casa. Eu estou mandando o moço ir lá. Não, moço não, você não vou te largar de jeito nenhum, você que vai lá e você que vai estar na minha casa, porque enquanto você esteve lá, tudo foi bem na minha vida. Mas o dia que eu me descuidei daquilo que você me ensinou, eu perdi tudo. E ela insistiu, e Eliseu foi lá e devolveu o filho vivo para ela. Irmãos, a nossa vida está em cumprir aquilo que o Espírito Santo tem feito para nós. A nossa vida está em preservar aquilo que a nós foi ensinado, da doutrina. Nós não podemos esquecer do clamor pelo sangue de Jesus. Nós não podemos esquecer do valor da palavra de Deus.
Quando nós abrimos, Deus falando conosco na palavra, a palavra revelada, aquilo que tantas vezes alguém pergunta, eu não estou entendendo isso aqui porque eu já li alguma coisa dessa e dessa forma, mas quando a revelação vem, você, mas está tão fácil. Depois que o Senhor revela, é muito fácil. Mas enquanto nós quebramos a cabeça tentando entender aquilo que é espiritual pela razão, nós não alcançamos nada, mas como deixamos o Espírito Santo nos ensinar, nós aprendemos tudo. Então essa doutrina é ela que nos fortalece. Essa é uma estrutura excelente na vida das irmãs. E quando vem os argumentos, não, você não vem com esse argumento não, porque Deus já me falou pela palavra. Jesus, quando foi tentado, o adversário usou a palavra, mas Jesus, na mesma palavra, ele usou ela no Espírito, na revelação, e aquele que acusava foi vencido e derrotado. E a nossa vitória está nessa doutrina que foi revelada pelo Senhor e que nós vivemos ela. Agora, algo importante nessa estrutura é a gratidão. A gratidão é um dos sentimentos que nós não podemos perder nunca. Gratidão pelo que o Senhor fez. O que Deus fez na vida das irmãs? Começa a lembrar aí. As irmãs estão aqui no sábado à tarde, aqui está frio. Alguns lugares pode estar quente, mas aqui está frio. Muitos subiram aqui com luto. O Senhor já deu alguns dons, algumas que nem o esposo queria que viessem aqui, mas estão aqui. Estão aqui porque subiram. Quem sabe o Senhor tem uma bênção para mim, não é isso? As irmãs subiram aqui na expectativa. Senhor, deve ter alguma coisa boa lá. Alguma coisa o Senhor vai fazer para mim. O Senhor tem feito tanto bem a minha vida, então eu acho que essa subida vai ser boa para mim também. Eu acho que vai ter alguma coisa boa para mim lá. E eu vou lá, não vou deixar de ir não. Nos lugares aí, nas igrejas, todos os locais de reunião, certamente as irmãs estão assim, Senhor, eu vim aqui para receber uma bênção. Quantas bênçãos eu tenho recebido. E vem também por obediência, porque Deus as chamou aqui. Então vieram aqui porque o coração está cheio de gratidão. E o sentimento de gratidão é só quem tem mesmo para sentir. E nós vemos isso, o exemplo aqui daquela mulher que derramou aquele unguento, né? Ela chegou, era o momento, estava ali as pessoas reunidas no jantar, algumas pessoas polidas, cheias de muita cerimônia. Ela chegou ali e ela quebrou aquele unguento caríssimo, 300 dinheiro. Sabe quanto que vai 300 dinheiro? Eu não sei não, que é 300 dinheiro, é 300 dinheiro. Mas segundo os que dizem, 300 é sempre muito, se for reais é muito também. Para nós seria que meio salário mínimo, né? Mas naquela, segundo alguns dizem, seria um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Aí quando ela olhou assim, mas que desperdício! Gastar um dinheirão desse com Jesus não é possível. Quer dizer, que preocupação, né? Agora, só que aquele instante ali era um instante dela com Jesus. As irmãs já tiveram um momento, só a senhora mesmo com Jesus já tiveram esses momentos? Já tiveram esses momentos? O marido está lá resmungando ali, o filho está fazendo bagunça ali, aquela coisa toda, mas aquele momento é só da irmã com Jesus. Foi aquela mulher, era um momento só delas ali. O pessoal estava ali como se ninguém mais estivesse ali. Ela não fez questão de quem estava em volta. Ela não queria saber quem estava falando dela. Ai, que desperdício, que coisa feia, não pode fazer um negócio desse, dá para os pobres, fazer alguma coisa melhor do que isso. E Jesus ficou ali. Jesus aceitou. E Jesus disse, olha, você sabe por que ela está fazendo isso? Gratidão. Ela faz por gratidão. Ela está aqui, esses 300 dinheiro aí, ela não está pagando nada, mas é o que ela podia fazer por mim. Ela sabe o que eu fiz na vida dela. Ela sabe como eu agi na vida dela. Foi de algo tão extraordinário, que a forma que ela teve para expressar foi essa. Então vocês que estão falando aí, conversando muita coisa, vocês podem ficar quietos ali, que esse momento aqui é nosso, tá? Então vocês ficam no seu jantar aí, vocês ficam aí se alimentando à vontade com os manjares do mundo, porque agora o momento aqui é nosso aqui. Irmãs, esse momento é precioso. Não deixem esses momentos com o Senhor. Então quando a irmã faz aqui o arranjo aqui de flor bonito, né?
É o momento da irmã com o Senhor. Não, é o momento nosso aqui. Ó. Como é que você está fazendo isso aqui? Não, hoje, sabe que hoje é meu aniversário, eu estou fazendo aqui um arranjo aqui. Ah, é? O aniversário você sabia que eu estou passando o meu aniversário na casa do Senhor? Que eu estou contando o meu tempo para a eternidade? Você sabia que é mais um ano que eu estou próximo do arrebatamento da igreja? Que é mais um momento que eu estou pronto para encontrar com o meu Senhor? Então eu quero fazer isso. É minha gratidão, a minha alegria. Sou grato ao Senhor. Sou grato ao Senhor. Ó, e não mexe não, que eu que fiz. Não mexe não. Fiz para o Senhor. Quando a irmã está lá cuidando do ensino das crianças, adolescentes, como professora, vendo aqueles meninos que não é filho dela, mas menino que faz bagunça daqui, dali junto aqui, explica, sai. Um que está em dificuldade, ela jejua por ele, ora por ele. Mas por que você está fazendo isso? Que desperdício, você está jejuando para aquele adolescente? Aquele menino é terrível. Não, mas Deus me colocou como professora, e eu estou vendo a necessidade dele, e eu sei que Deus ama aquela criança, aquele adolescente. E como Deus ama por gratidão ao Senhor, eu vou orar por ele. O meu tempo eu vou gastar com ele. É 300 dinheiro, você acha que é muito? Mas não é não, o que Deus fez com ele me resgatou da morte. Olha o que Deus fez na minha vida. Não despreze os momentos com o Senhor. Não importa o que os outros vão dizer, é seu momento. Jesus não ligou, ela também não ligou não, mas era um momento nosso ali com o Senhor. E agora nós temos aqui a nobreza, né? Nobreza do trabalho que as irmãs fazem, daquilo que o Senhor tem feito, o chamado, da disposição, servir ao Senhor. Às vezes quando nós pensamos o seguinte, às vezes a gente fica até incomodado, será que nós estamos dando muito trabalho às irmãs? A gente pensa, gente, mas é muito trabalho, vamos ter que aliviar um pouquinho lá. Já tive irmã reclamando, não pastor, tem que dar mais trabalho pra gente. Mas para irmã, eu estou achando que eu estou sobrecarregando demais. Não pastor, está tudo certo, precisa mesmo, e nós só precisamos fazer isso, aquilo, e se deixar elas atropelam o pastor de tanto serviço que tem, e elas querem fazer mesmo, mas é a nobreza. Como Jael, alguns nomes, talvez poucos tenham ouvido falar nela, mas havia um homem feroz que afligia Israel. Ela habitava na terra de Israel como convidada. Quando Moisés evangelizou lá o cunhado dele há muito tempo atrás lá, eles aceitaram o convite e foram junto com eles para a terra da promessa e habitaram ali. A terra não era dela, mas ela aceitou viver a promessa de Deus. Irmãos, a promessa não era para nós não, mas nós aceitamos pela misericórdia do Senhor. E no dia que ela viu que aquele homem que afligia Israel, ele diz, eu quero me abrigar nas tuas tendas. Ela deu fim àquele homem, porque ele afligia Israel. Ela fez isso porque ela sabia que a terra que ela habitava era a terra de herança de Israel. Era a terra que não era herança dela, mas passou a ser. E no dia que Israel venceu seus inimigos, houve um cântico de louvor ao Senhor. E nesse cântico o nome dela foi pronunciado. Nesse cântico o nome dela foi dado ali, quando havia o louvor ali. Dizia que Jael, bendita seja sobre todas as mulheres. Essa que tinha consigo, ela tinha água, tinha leite e servia em taça de príncipes. Mas ela tinha consigo também o maço dos trabalhadores. Era uma mulher de trabalho, era uma mulher que tinha toda a disposição. E ela abateu ali o mais feroz dos homens. E o nome dela ficou ali no cântico de Débora, o cântico de vitória ao Senhor. Porque não foi esquecido o que ela fez, o trabalho dela, a instrumentalidade dela, o serviço dela, para que a obra de Deus ela desse continuidade e Deus operasse ali. Quando aquele que afligia Israel, aquele que multiplicava ali em Israel a aflição, e ela foi um instrumento nas mãos do Senhor, para que a vitória fosse consumada ali. E por uma mulher, Deus definiu a vitória de Israel. Não foram carros, cavalos, flecheiros, lanceiros, não foram não. Foi uma mulher que Deus usou. E na sua instrumentalidade, Deus a elegeu como a mais bendita das mulheres, daquelas que teve a bênção de Deus e triunfou no serviço do Senhor.
Irmãos, quando a gente fala aqui de estrutura, estrutura é isso, é toda essa herança que as irmãs têm recebido, é toda essa herança que têm recebido da instrução da palavra de Deus, é o que nós temos recebido do Espírito Santo, e por isso nós temos esse grupo grande de irmãs aqui, que vieram aqui buscar uma bênção do Senhor, vieram aqui buscar do Senhor uma resposta, um recurso da necessidade, uma bênção para o lar, outra só para agradecer, outra só para obedecer, mas estão todas aqui para saber que Deus está presente nessa convocação. Deus está presente aqui, porque foram convidadas, chamadas para estarem aqui, porque o Senhor quer fortalecer essa estrutura e fortalecer essa instrumentalidade no momento que se dispõe a servir ao Senhor, a adorar o Senhor nessa obra maravilhosa do Espírito Santo. Vou estar louvando ao Senhor.